Meus caros, na Mãe de Deus, é o amor que explica tudo o que ela faz por nós. É o amor que explica absolutamente todos os sofrimentos que ela abraçou unida a Jesus Cristo, e é o amor que explica todos os cuidados e a atenção que ela tem por nós e terá sempre. E nós vamos tentar, na medida das nossas fraquezas, tanto quanto nos é possível nesse sermão, conhecer um pouco mais a profundidade e a extensão deste amor de mãe que a Santíssima Virgem tem por nós, e entender um pouco melhor o amor e a devoção que o nosso país e cada um de nós brasileiros, que nós devemos ter por Nossa Senhora Aparecida. Bem, meus caros, sobre o amor em geral, teríamos muitas coisas a dizer, mas nós iremos focar neste sermão em somente algumas coisas que nos interessam para esclarecer o nosso assunto de hoje, ou seja, o patrocínio e o cuidado que a Santíssima Virgem escolheu ter pelo Brasil. Falaremos primeiro do amor natural em Nossa Senhora e depois do amor sobrenatural nela, a caridade, e veremos os desdobramentos disso no fato dela ser a padroeira do nosso país. Caros fiéis, o amor é semelhante à luz, do mesmo modo que a luz é uma coisa só, mas se divide em muitas cores diferentes conforme cada situação. Também o amor é uma coisa só, mas se divide em 1000 nuances diferentes conforme a situação. Temos um amor por alguma coisa, e esse amor se manifesta de muitos modos em cada circunstância. Em geral, amar é querer o bem do outro. Isso é amar. E isso tem certas consequências. Amar acaba nos fazendo viver fora de nós mesmos. É, por assim dizer, colocar os nossos pensamentos e os nossos afetos em outro ser que nós escolhemos amar, porque temos uma inclinação de querer o bem dos outros. Uma mãe que ama ternamente o seu filho vive mais no seu filho do que nela mesma. Algumas vezes nós já falamos dos 6 efeitos que o amor causa nas pessoas. São Tomás expõe isso na Suma Teológica. Eu não me lembro de ter falado exatamente dos 6 efeitos, eu já falei de 1 ou 2 e as pessoas vêm perguntar depois, padre, quais são os 6 efeitos? Pois bem, os 6 efeitos do amor são, em primeiro lugar, a união. O amor produz uma união real entre aquele que ama e aquilo que ele ama. Esta união pode ser física, quando se trata de bens materiais e de pessoas também. Um amor espiritual, quando envolve pessoas e valores. Quem ama busca estar próximo e unido daquilo que ele ama. É o primeiro efeito do amor. Depois vem a habitação mútua. São Tomás fala, inclusive, inabitação, é morar dentro do outro. O amor faz com que um more no coração do outro, pelo pensamento. Você está sempre pensando naquela pessoa. Pela memória, você está sempre lembrando daquela pessoa ou daquela coisa. Também por meio do cuidado, do zelo. A sua vontade está sempre se inclinando àquilo que você ama, àquela pessoa que você ama. Existe uma presença constante, mútua, recíproca entre os dois. O terceiro efeito do amor é o êxtase. Não nesse sentido de perda dos sentidos na oração. Tem o mesmo nome porque tem alguma semelhança, sim, bastante semelhança. Mas, na verdade, é outra coisa. O êxtase que São Tomás fala aqui como efeito do amor é sair de si mesmo, estar fora, ex stare, estar fora. Você sai para fora de você. O amor provoca uma saída de você. Quem ama vai além dos seus próprios interesses. É isso que São Tomás quer dizer. Existe um movimento em direção ao bem de quem você ama e a pessoa se esquece de si. Ela sai de si para se dedicar a um outro. É a melhor cura contra a depressão, eu vos garanto. O zelo também é o quarto efeito do amor. O amor gera um zelo, um cuidado protetor. Se manifesta como defesa contra tudo o que possa prejudicar quem você ama. Você protege aquilo que você ama. Chama zelo. Existe uma vigilância cuidadosa pelo bem-estar de quem você ama ou daquilo que você ama. E uma rejeição ativa de qualquer coisa contrária àquilo que você ama. Por isso, um dos melhores termômetros para vermos o quanto amamos a Deus é o quanto nós rejeitamos o pecado. O quinto efeito do amor é o que São Tomás chama de liquefação do coração.
Derretimento do coração. O amor derrete a dureza do coração das pessoas. A pessoa fica mais aberta, mais receptiva aos outros. É mais flexível diante das necessidades de quem ele ama. Nós nos tornamos mais compreensivos. Abandonamos a dureza e a obstinação pessoal. É a liquefação do coração. E depois vem o último efeito, que é a ferida do coração. São Tomás chama de vulneratio, né? O coração fica machucado. É um machucado bom. É uma inquietação agradável que você tem quando a pessoa que você ama está presente. Você sente alívio. E você não quer perder aquilo. É isso que ele quer dizer como inquietação agradável. Você tem saudades quando aquilo que você ama está distante. E o amor deixa uma marca permanente no coração de quem amou. Pode ser que a pessoa tenha superado, mas se lembrará sempre daquilo. O coração fica machucado para sempre, no bom sentido. São Tomás, para São Tomás, esses efeitos se aplicam tanto ao amor humano quanto à caridade, que é o amor sobrenatural. Na vida espiritual, esses efeitos mostram como a alma é transformada pelo amor a Deus. Por isso que a caridade, o amor, é comparado com o fogo. Aonde o fogo passa, ele transforma as coisas. Elas não são mais as mesmas depois que pegaram fogo. E o fogo do amor, depois que pega em nós, causa todos esses 6 efeitos, nós não somos mais os mesmos. As pessoas experimentam, quando se trata da caridade, uma união com Deus, zelo, interesse pela glória de Deus, pelas coisas de Deus, e uma ferida de amor que gera constante desejo de proximidade com nosso Pai e o nosso Criador. E esses efeitos, eles revelam que um amor de verdade não é só um sentimento. Ele é um poder que transforma a vida das pessoas, que reordena completamente a existência de uma pessoa que ama, assim como o pecado faz exatamente o contrário. E Deus espalhou com uma sabedoria imensa inúmeras variedades de amor, de graus de amor natural e sobrenatural, para que em todas as coisas houvesse ordem e harmonia, e a partir daí uma certa dose de felicidade nesta vida. O amor coloca ordem e harmonia onde existe. Se uma galinha não amasse os seus filhotinhos, né, seus pintinhos, se um ser humano não amasse outro ser humano, se um cidadão não amasse o seu país, se os filhos não amassem os seus pais, e se os pais não amassem os seus filhos, nós poderíamos dizer que a terra seria como um inferno, um lugar amaldiçoado, onde habita a morte, e onde tudo é desordem e horror, até o final da vida. O amor e a capacidade de amar foram grandes bens que Deus nos deu. Deus é amor e nos criou em um pensamento de amor, nos criou para Ele, para o amor, com A maiúsculo. E Ele nos criou à sua imagem, à sua semelhança, quer dizer, somos capazes de amá-lo naturalmente, conhecendo Ele antes, e com a nossa vontade natural, fomos criados à sua imagem. Ele tem inteligência e vontade, nós temos inteligência e vontade. Somos uma imagem dele, como uma imagem no espelho, né? Você fala, eu tenho um olho, eu tenho um nariz, no espelho também, né? É uma imagem. Deus tem inteligência e vontade, e nós também temos. Se fôssemos puros animais, nós não seríamos criados à imagem de Deus. Nós temos uma alma que sim tem inteligência e vontade, semelhante, né, como uma imagem no espelho. Tem coisas semelhantes a coisas iguais, né, a sua origem, né, ao objeto que é refletido no espelho. E como fomos criados à sua semelhança, ou seja, fomos feitos filhos de Deus, no começo, Adão perdeu isso, pela graça. Somos capazes de amá-lo naturalmente e também somos capazes de amá-lo sobrenaturalmente, pela caridade. E o amor, seja natural, seja sobrenatural, consiste essencialmente em se entregar livremente, de maneira espontânea, a si mesmo. Nós não vivemos mais em nós, vivemos mais naquilo que amamos do que em nós mesmos. Só que o ser humano tem o péssimo hábito de usar mal os bens que Deus lhe dá. As pessoas costumam pensar que se receberam algum bem de Deus, alguma graça dele, ou algum bem natural mesmo, que automaticamente, pelo simples fato de ter sido dado por Deus, de que o seu uso será bem feito. Mas nisso não é necessariamente verdade. O homem é capaz de usar mal mesmo os bens espirituais e a graça, e os bens naturais, lógico. Como faz muitas vezes com os bens que Deus nos dá. Isso acontece com frequência. E sem dúvida, nesta questão aqui do amor, como em toda parte, o homem que é muitas vezes um grande destruidor de coisas boas.
conseguiu transformar o mel do amor em um veneno. O ser humano soube misturar ao amor legítimo que vem de Deus, afetos impuros que vêm do pecado. Isso em tudo na vida. Mas apesar disso, continua sendo verdade que nós fomos criados para amar. Viemos de um Deus que nos ama, e é o amor que mantém a ordem no mundo e a tranquilidade. E no que diz respeito ao coração, ao amor, Deus dotou os homens de maneira desigual. Entre todas as variedades de amor natural, tem as três principais: é o amor doméstico, o amor entre os parentes, na família, o amor pela pátria, pelo país, e em terceiro lugar, o amor com que cada pessoa ama os seus semelhantes, os outros indivíduos. Ora, nesses três amores, o amor pelos membros da família, o amor pelo país, o amor que nós temos pelos outros homens, a compaixão que nós temos, por exemplo, quando outro sofre, mesmo um desconhecido. Ora, nesses três amores, essas três coisas da vida humana, a família, o país e as nossas relações individuais com os outros, há muitas diferenças entre nós. Alguns são mais fleumáticos, mais concentrados e parecem ter afeto e estima só por si mesmos. Não é exatamente isso, mas parece. Enquanto outros se encontram no oposto, no lado oposto, eles têm um coração cheio de amor pelos membros da família, um amor muito ardente pelo país, cheios de uma benevolência inesgotável para com todo mundo. São pessoas que veem todo mundo como seus irmãos em Deus. Tudo depende de quão nobre é a alma, quão impregnada de bons princípios elevados ela tem. Tudo depende da bondade natural, variável, diferente, que Deus distribuiu para cada pessoa. E tudo depende também da determinação que cada um tem de se proteger do pecado, que é o maior veneno que existe contra o amor. E, pois bem, quem duvidará que Nossa Senhora, depois de Jesus Cristo, quem duvidará que ela é a criatura mais bem dotada em termos de amor, depois de Jesus Cristo? E assim mesmo nas questões naturais, na ordem natural, e ainda sem entrar na ordem sobrenatural, na caridade, onde nós veremos coisas grandes que Nossa Senhora faz por nós, nós podemos dizer que a Santíssima Virgem é cheia de amor, impressionantemente cheia de amor, e mais amorosa do que todas as mulheres. E em primeiro lugar, seu amor pela família, cada uma das famílias, e também pela família espiritual que ela tem. Ela tem, como sabemos, um filho único, mas ela tem inúmeros filhos adotivos ligados a esse filho único. Tentar expressar o amor que Nossa Senhora tem por Jesus Cristo, descrever ou tentar compreender todos os afetos, todo o respeito, todo o amor, natural mesmo, ainda mais o sobrenatural, que o coração da Santíssima Virgem tem por Jesus Cristo, pelo Filho dela, que é Deus, é uma coisa que todos os anjos reunidos durante toda a eternidade não conseguiriam explicar. Isso também se aplica ao amor que ela tem por nós, que somos os seus filhos adotivos. Se o amor materno na alma das mães tem uma coisa que chama muita atenção, é que quanto maior o número de filhos em casa, mais cresce o amor que elas têm. Se é assim com as mães na ordem natural, imaginem a extensão e a profundidade do amor da Santíssima Virgem, que ela tem no coração dela, para com essa imensa família cristã e todos os filhos que ela tem, adotados porque se uniram ao seu Filho Jesus Cristo. Ela tem, então, em primeiro lugar, um grande amor pela família dela, pelo seu Filho, Jesus Cristo, e pelos outros filhos que vieram com ele. Ela também tem um amor pelos países, por cada pátria que existe, especialmente aquelas que, por causa do batismo, pertencem ao seu Filho Jesus Cristo. E por isso ela ama o nosso país. Por isso ela ama a nossa pátria, o Brasil. E o mais patriota entre nós não é tão brasileiro como Nossa Senhora é brasileira. Ela é mais brasileira do que nós. Já voltaremos a falar nisso. Com relação ao amor natural que ela tem por cada pessoa individual, nós temos exemplos, por exemplo, casos impressionantes de pessoas que levaram esse amor pelos seus semelhantes até o sacrifício da própria vida. Pessoas que pularam na frente de alguma coisa, queriam matar alguém que elas amavam e preferiram morrer no lugar delas. Mães que, correndo risco de vida no parto, preferem morrer a fazer um aborto
e permitir que os seus filhos vivam, seu filho viva. Mas nada disso se aproxima à benevolência inesgotável que a Santíssima Virgem sente por cada uma das pessoas. Uma religiosa irmã da caridade, que fosse até o outro lado do mundo para curar um doente, cuidar de um leproso em algum país de missão, não seria algo comparável ao que tem no coração da Santíssima Virgem, que é sempre inteiramente dedicada a cada uma das misérias de cada um de nós. É porque quando ela se tornou mãe de Deus, a Santíssima Virgem começou a participar das qualidades de Deus Pai. E a Sagrada Escritura fala no livro da Sabedoria, ninguém é tão pai quanto Deus. É a vossa providência, ó Pai, que governa todas as coisas, está no livro da Sabedoria. Nos Evangelhos, Jesus Cristo fala dos cuidados que nosso Pai que está no céu tem com os lírios do campo e os pássaros do céu. E esse grande Pai, que cuida de nós melhor do que cuida dos lírios do campo e os pássaros do céu, ele coloca todo o coração dele nisso. Deus passa a sua eternidade fazendo bem para cada um de nós. Ele multiplica as consequências do seu amor e não compromete nada com isso. O seu amor nunca acaba nem diminui. E é assim também com Nossa Senhora. Seria possível dizer que ninguém é tão mãe quanto ela. O coração de Nossa Senhora abraça o universo. E tudo, até o filho de vocês, quando chora no berço, chama a atenção dela. O amor dela, na ordem natural mesmo, é muito perfeito, absolutamente perfeito. Mas existe um outro amor que vai além deste amor natural, que tem a distância que tem do amor natural, como o céu está distante da terra, é a caridade divina. Para associar Nossa Senhora às ações de Jesus Cristo, foi o que ela fez, ela é a nossa corredentora, ao sofrimento de Jesus Cristo, nós devemos primeiro entender a caridade dela. Porque a caridade é o princípio de tudo o que foi feito para que nós fôssemos redimidos. A caridade é o amor de Deus comunicado para nós. Vocês sabem, quando você coloca uma água na panela em cima do fogo, o calor do fogo passa para a panela e para a água. A água é naturalmente fria. Se você deixa ela parada, ela tende a esfriar. É esse o movimento natural dela. Mas ela, em contato com o fogo, recebe calor, que é natural ao fogo, mas não a ela. Mas ela passa a ter calor. Ela comunica, o fogo comunica calor para a água e a água participa do calor do fogo. Participar é ter parte em alguma outra coisa. E é assim também com o amor de Deus por nós. A caridade é o amor de Deus que Ele deu uma parte dele para nós. A caridade é a transformação do coração humano em um coração divino. A caridade é a elevação da alma humana a um nível de ideias e de sentimentos que está tão distante de nós como o céu está da terra. É fazer com que o coração humano funcione acima da sua natureza. Bom, imaginem o seguinte, vou fazer uma comparação um pouco forçada aqui. Imaginem numa dessas batalhas de antigamente, um soldado, um general que está montado em um cavalo. E ele está comandando os seus soldados montado neste cavalo. E o cavalo luta bravamente ali no campo de combate. Ele tem uma garra e uma bravura que são impressionantes. Tiro para todo lado e o cavalo não se assusta. Ao contrário, ele vai sempre adiante. E esse animal, ele luta, mas ele luta como um animal. Ele não tem nada de superior a um simples cavalo. O que luta ali nele são músculos e sangue absolutamente animais. E só. Agora, imaginem se de repente, por um milagre imaginário, caísse sobre esse cavalo, que não tem inteligência, alguma coisa da inteligência de um ser humano, e o cavalo começasse a lutar baseado em princípios. E o cavalo, que já tem uma coragem instintiva, que decorre do sangue, dos músculos, dos nervos desse cavalo, começaria a lutar por convicção. E uma convicção unida a tão grande poder físico de um cavalo, o cavalo é o animal mais fantástico que existe, um cavalo correndo é um negócio impressionante, é um espetáculo. Um cavalo que tem tanta força e tanta determinação só por músculo, sangue e nervo, imaginem o que aconteceria se ele passasse a ter convicções que estão acima da sua natureza.
Pois bem, esse milagre, que é puramente imaginário, nunca acontecerá, né? Nós vemos acontecer em nós de fato. Nós somos capazes de receber uma outra alma, uma segunda alma. A nossa alma passa a ter uma alma. É o amor por Deus, um amor que está acima da nossa natureza humana. E nós que somos naturalmente limitados às coisas aqui de baixo, nós começamos a ser subitamente, por causa da caridade, divinizados e somos colocados no céu. Então, amando hoje a nossa pátria, o nosso povo, os cidadãos do nosso país, nossos entes queridos, nossos familiares, só com amor humano, ele poderá, com a caridade, e ele é de fato, transformado num amor novo, numa outra ordem, que passa a estar animado por uma preocupação com a salvação das almas, com o reinado de Jesus Cristo nessas coisas, na nossa família, no nosso país, e pela glória de Deus em todas essas coisas. Essa transformação, por exemplo, aconteceu na alma dos apóstolos no dia de Pentecostes. Um dia antes, eles estavam fixados na ideia de um reino totalmente terreno. Haveria ministérios, haveria burocracia, preencher papelada, etc. Né? É assim que eles imaginavam que ia ser o reino do Messias. Né? De repente, no dia de Pentecostes, eles têm outro coração. Eles se dedicam exclusivamente aos interesses do reino de Jesus Cristo, de Deus, ao reino do céu. Todos os santos foram mais ou menos transformados dessa maneira. São Paulo, por exemplo, no caminho de Damasco, ele tinha um amor e um zelo absolutamente cego pela religião dos seus pais, pelo judaísmo. Eis que Jesus Cristo aparece para ele, apaga esse fogo e faz surgir um outro. A partir de agora, ele se torna um ministro de Jesus Cristo. Antes ele perseguia Jesus Cristo, agora ele se torna um bispo. E ele pode dizer, já não sou eu quem vive, é Jesus Cristo que vive em mim. Mas para alguém que perseguia Jesus Cristo, é um negócio impressionante isso aqui. Né? São Francisco Xavier, ele só tem entusiasmo pela glória terrena. Ele quer ser um grande professor, ter muitos alunos, ser famoso, ter doutorado, pós-doutorado, bolsa da FAPESP, etc. Né? Esse era o entusiasmo natural dele, a ter belos sonhos de uma fama humana. E eis que um raio da graça cai na cabeça dele, ele imediatamente é transformado em outra pessoa. O coração dele agora se preocupa com as coisas de Deus. Em vez de triunfos nessa vida, ele quer uma felicidade eterna, ele quer assegurar isso a tantas pessoas quantas ele puder. Ele entra num barco, 2 anos depois ele para do outro lado do mundo e batiza 1 milhão de pessoas. Ao invés de buscar a pátria deste mundo aqui, ele diz, existe um universo inteiro de almas que devem ser iluminadas com a fé. Elas precisam pegar fogo da caridade. E a partir de então, as ambições humanas dele vão para o saco de lixo e ele é transformado em outra pessoa. Isso é a caridade. E assim como o sol não ilumina de maneira igual todas as partes da terra, umas partes mais, outras menos. Né? Impressionante como na França, no inverno, você fica no sol 1 hora e não esquenta. No inverno é assim. Também, de maneira muito diferente, o amor da caridade passa pelas pessoas nessa vida. Em São Paulo, quanto ardor, em outras pessoas menos. Agora, entre as almas assim, que são iluminadas, que pegam fogo pela ação da graça, pela caridade nelas, a primeira de todas, aquela que é o sol de justiça, é Jesus Cristo, é a alma de Jesus Cristo. Ele é Deus e homem e ele tem, por causa disso, 2 corações, 2 amores. Ele tem um amor eterno, é o Espírito Santo. O amor de Deus é uma pessoa divina, é o Espírito Santo, é tão grande, tão impressionante que é outra pessoa divina. E existe um amor da caridade que está na vontade humana de Jesus Cristo. E ora, considerando em Jesus Cristo só essa caridade que está no seu coração, ela foi desde o começo tão pura, tão grande, tão ardente, que Jesus Cristo amou tanto a glória de Deus que ele seria capaz de ficar crucificado ao longo de toda a história do mundo, se assim fosse a vontade do seu Pai, para redimir as almas. Bem, não era isso que deveria acontecer nos planos de Deus, mas Jesus Cristo seria capaz de estar até hoje pregado na cruz se isso fosse necessário. Tamanho amor ele tem por Deus. E depois de Jesus Cristo, tem os apóstolos. Ele inflamou com o fogo do seu espírito no dia de Pentecostes. Só que entre os apóstolos e Jesus Cristo existe uma criatura à parte, que é a Santíssima Virgem. Ela tem mais amor do que todos os santos juntos. Se a igreja compara Jesus Cristo como um sol que ilumina toda a terra, a Santíssima Virgem é essa lua
que recebe a luz do sol e que faz brilhar a noite de pecados que existe nesse mundo aqui. Sem agora falar com comparações, a Santíssima Virgem, ela recebeu na alma dela uma tal dimensão, uma tal intensidade da caridade divina, que se todos os homens fossem transformados em São Paulo, e eles tivessem o mesmo zelo, a mesma dor de São Paulo, isso não seria nada diante do amor que a Santíssima Virgem tem pelas pessoas, pelos países e pelas famílias. O coração dela é ainda mais generoso, mais ardente, tem mais amor do que todos os anjos juntos, todos os serafins que ardem de amor por Deus desde que eles foram criados e arderão até a eternidade. E aqui voltamos, então, ao amor que Nossa Senhora tem pelo nosso país. Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do nosso país, manifesta o amor dela pela nossa pátria de forma muito única e profunda. Esse amor ultrapassa as fronteiras do céu e se manifestam de maneira concreta no nosso país. O amor faz com que nós saiamos de nós mesmos. E Nossa Senhora parece mais preocupar conosco do que com ela. O amor que Nossa Senhora tem pela nossa pátria se revela de maneira, em primeiro lugar, de modo especial, pela escolha deliberada do solo brasileiro, onde ela quis ficar. Quando ela foi pescada pelos 3 pescadores, Domingos Garcia, Felipe Pedroso, João Alves, em 1717, no Rio Paraíba, isso não foi um mero acaso, ela escolheu o nosso país. Foi uma escolha divina. A Santíssima Virgem escolheu o Brasil como seu segundo país, demonstrando uma predileção de mãe por essa terra e por nós. Depois, ela fez as coisas de tal modo que ela quis se identificar com o povo do Brasil. Nossa Senhora Aparecida manifesta o seu amor pelo Brasil através de uma identificação profunda com as características que nós temos. A cor morena dela reflete a mistura, a miscigenação do brasileiro, abraçando todas as etnias que formam o nosso país. Depois, a simplicidade dela, o modo como ela foi encontrada, ou como ela se deixou encontrar, de maneira muito simples, e os fatos que foram se desdobrando depois, refletem a humildade do nosso povo, muito simples, um povo muito simples que forma o nosso país. Também a proximidade com os pobres e os necessitados, isso espelha o coração que ela tem de preocupação pelas pessoas que passam necessidades, uma característica também de uma grande parte do nosso país. O amor pela pátria brasileira que Nossa Senhora tem também se expressa por uma proteção constante. Nós sempre recorremos a ela em epidemias, guerras, em crises nacionais. Milhões de brasileiros testemunham graças alcançadas por sua intercessão. Basta ver no Museu de Aparecida todas as graças que as pessoas receberam por meio dela. E aquilo ali é uma parte dessas graças. Também, o modo como ela justamente se apresentou na sua imagem, mostra que ela busca uma unidade nacional, de diferentes regiões, diferenças sociais, unindo o Brasil em torno dela. Enquanto que nós vemos que a política desune esse país, ela é que une as pessoas. Também Nossa Senhora contribuiu para forjar a alma dos brasileiros. Uma alma que tem fé, esperança, caridade como pilares da sociedade, que devem ser os pilares desse país. Uma cultura que defende a dignidade de um ser humano desde a concepção até a sua morte natural. Uma caridade que inspira o cuidado com os mais fracos e os mais pobres. Ela tem uma presença ativa na história do nosso país, por exemplo, na abolição da escravidão. Basta ver a consideração que a princesa Isabel tinha por ela. Nossa Senhora Aparecida, ela ensina os brasileiros como amar verdadeiramente a nossa pátria. Um amor que não é cego, que reconhece os problemas que o nosso país tem e pede a intercessão dela por soluções. Um amor que abraça todos os brasileiros sem distinção de etnias, de classe social. Um amor que transforma as pessoas, que não se conforma com o pecado, mas que trabalha pela conversão das pessoas. Um amor que mantém viva a esperança de que o nosso país será um dia agraciado por Deus. Um amor que se preocupa com o futuro também, de pessoas que, por consideração a ela, querem fazer esse país um país melhor,
não na ordem natural puramente, mas por caridade, um país que trabalha pelos interesses de Jesus Cristo. Pessoas que trabalham pelo fortalecimento da família. Pessoas que, por causa da devoção que têm a Nossa Senhora Aparecida, querem ser sacerdotes religiosos para ajudar esse país a ser um país para Jesus Cristo. Enfim, Nossa Senhora Aparecida manifesta o amor que ela tem pela pátria do Brasil, não como uma devoção sentimental, mas um compromisso de mãe, um compromisso real de mãe com o destino do nosso país. Ela é, ao mesmo tempo, a mãe do Brasil e de nós, brasileiros, demonstra um verdadeiro patriotismo cristão, por amor a Deus. Ela busca o bem concreto de cada um de nós e do nosso país, orientando o nosso país para Deus. E assim, sob o seu manto protetor, o Brasil encontra não só uma mãe que intercede por nós, mas uma mãe que verdadeiramente ama o nosso país e cada um de nós. E isso faz com que a devoção à Nossa Senhora Aparecida seja um dos mais belos exemplos de como o amor de Deus se encarna no amor pelo país de maneira autêntica e, como consequência também, nas famílias e nos indivíduos de cada um dos indivíduos desse país. Nós não temos como agradecer a Nossa Senhora Aparecida por tamanhos favores que ela nos fez. Desde o começo da constituição mais sólida desse país, ela escolher nosso país para permanecer aqui, hoje ela está absolutamente fixada nesse país, lá na cidade de Aparecida, lugar onde todos os brasileiros realmente se dirigem pelo menos uma vez na vida, quando se podem, para honrá-la. Se existe alguma coisa que alguém com um mínimo de cabeça católica tem de visão, é que se alguém parasse para pensar assim, o que representa esse país, se não colocasse a cidade de Aparecida e Nossa Senhora Aparecida na lista daquilo que constitui esse país, faltaria alguma coisa essencial. Nossa Senhora Aparecida é realmente a mãe dos brasileiros e do nosso país, e nós devemos a ela realmente uma gratidão que não tem tamanho. Agradecemos a ela por todos os bens que ela nos dá, sejamos verdadeiramente devotos e busquemos o bem real de nossa família, de cada um daqueles com quem nós convivemos e desse nosso país, por consideração a Jesus Cristo, e peçamos a ela que ela forme em nós um coração cheio de amor, seja natural, seja sobrenatural, como ela teve o coração perfeitamente formado por Deus, com esse amor, para cuidar também de nós, de cada um de nós, de nossas famílias e desse país, que Nossa Senhora Aparecida nos proteja, abençoe esse país, nos livre de todos os males, sobretudo do pecado, e mova os nossos corações para Jesus Cristo e sejamos uma nação toda dedicada a Ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.